Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa terceira aula acerca da introdução ao sistema nervoso e os princípios aí que regem a neurofisiologia. A nossa aula hoje ela centra-se aqui em estudar o impulso nervoso e o processo aí denominado como sinapse. Vem comigo. Vamos lá. Diante, diante de tudo isso que a gente comentou tanto na primeira quanto na segunda aula, eu quero lançar a seguinte pergunta: como que os sinais que são recebidos e interpretados pelo neurônio são transmitidos de um neurônio para outro, ou de um neurônio para um gânglio, ou de um neurônio para uma glândula e um músculo e etc. E a resposta para isso centra-se no seguinte: em compreendermos aqui o conceito de sinapse. A sinapse, essencialmente, ela pode ser de dois tipos, gurizada. Ela pode ser uma sinapse essencialmente elétrica, ou seja, envolve aqui a condução do sinal elétrico, e ela pode ser também uma sinapse a qual nós denominamos como uma sinapse química, que envolve a presença de moléculas que são moléculas mensageiras, são moléculas que vão conduzir a priori um sinal elétrico, convertendo-o em um sinal químico, e posteriormente isso é novamente transformado em um sinal elétrico. É um exemplo clássico quando a gente comenta de neurotransmissão. Então a gente vai discorrer acerca dos princípios e como que isso deve se dar. Beleza? O aspecto mais importante aqui a ser destacado é que, como eu comentei na aula anterior para vocês, existe uma porção aqui do neurônio que nós denominamos como axônio, e aqui se lembre, nós comentamos que os axônios são recobertos aqui pela bainha de mielina, que nada mais é do que camadas concêntricas de fosfolipídios, e nós havíamos discorrido, inclusive, que em decorrência de ter a presença desse isolante elétrico, a condução do sinal elétrico é muito maior, muito mais rápida, né? Então entendemos que basicamente os axônios são uma parte do neurônio que são extremamente especializados em fazer condução de sinal elétrico. Além disso, nós comentamos que o neurônio tem aqui os dendritos, que são justamente porções que são extremamente ramificados, que são responsáveis pela captação de estímulos. O corpo celular é uma porção na qual a gente pode chamar de soma ou pericário, que faz o quê? O controle do metabolismo celular neuronal, e o axônio, a condução desse impulso nervoso. Não menos importante, eu quero que vocês entendam que o transporte de substâncias e moléculas dentro de um neurônio é basicamente via transporte axonal, que pode ser de duas maneiras. Basicamente, tu tem aqui um transporte que pode ser lento, que é basicamente um fluxo citoplasmático. Então você tem aqui a produção de uma proteína ou de uma substância e ela é conduzida de forma muito lenta, tá? E você pode ter aqui o transporte rápido, que envolve também aí a presença de transportes, tá? Então, basicamente, ó, você pode ter aqui peptídeos que são produzidos no retículo endoplasmático rugoso e envelopados pelo complexo Golgiense. Consequentemente, você tem aqui um transporte que a gente chama de transporte axonal rápido, que basicamente envolve vesículas e mitocôndrias ao longo aqui de uma rede de microtúbulos, tá? E aí você tem isso aqui sendo liberado por exocitose aqui na região da vesícula sináptica, tá? Você pode ter uma reciclagem da vesícula sináptica e ela é transportada também de forma axonal, só que agora num transporte que a gente chama de transporte retrógrado, tá? E, consequentemente, você pode ter aqui um processo de gestão de componentes antigos e etc. Ah, professor, mas preciso saber isso para o vestibular? Não, mas por descargo de consciência, eu quero que vocês entendam que existe toda uma logística dentro do neurônio para conduzir substâncias, moléculas e afins, tá? Não menos importante, não menos importante. Perdão, olha a redundância aqui. É importante que vocês saibam que existe aí uma série de proteínas, como as cinesinas e as gineínas, que são proteínas que estão atreladas com esse transporte axonal rápido, tá? Então, aquele transporte citoplasmático, essencialmente, ele é lento. Mas caso eu precise acelerar esse processo, eu tenho aqui proteínas que fazem um processo aí para esse
para esse transporte. Então, ó, tu tem as cinesinas que fazem um transporte anterógrado, ou seja, você vem de uma extremidade para a outra, e aí você tem as proteínas chamadas de ineínas que fazem um transporte retrógrado, tá? Não menos importante, quando tu pensa em sinalização elétrica, é importante que você saiba que tanto células musculares quanto nervosas são tecidos excitáveis, ou seja, é, uma, é um tecido que tem a habilidade, tem a capacidade de propagar sinais elétricos extremamente rápido frente a um estímulo. Então, como eu comentei na aula anterior, quando tu pensa em um neurônio, essencialmente ele é uma célula irritável e que consegue conduzir, propagar um sinal elétrico. E essa sinalização elétrica, a pergunta que não quer calar é a seguinte: como que essa sinalização elétrica é promovida, o que envolve, etc. E basicamente, eu preciso falar aqui com vocês um conceito denominado como potencial de membrana. O potencial de membrana, pessoal, de maneira bastante simplificada, é o seguinte: caso nós olhássemos a membrana plasmática de um neurônio numa situação na qual você não tenha impulso nervoso ou estímulo, nós perceberemos que existe uma concentração de cargas negativas na face interna da membrana plasmática e uma concentração positiva na face externa da membrana plasmática. Em outras palavras, entendemos que a face externa da membrana de um neurônio apresenta uma carga positiva em decorrência de uma alta concentração de íons de sódio. E a face interna, ela apresenta essa concentração negativa, essa carga negativa, em decorrência da concentração de íons cloretos e íons potássio. Beleza? Em outras palavras, eu quero que vocês percebam que existe uma polarização na membrana de um neurônio. O fato é que existe aí alguns fatores que contribuem para isso, dentre os quais eu comentei para você aquela questão do gradiente de concentração externo ser majoritariamente aqui de íon sódio e internamente tu tem aqui uma concentração de íons cloretos e potássio, certo? E em decorrência disso, você tem essa polarização da membrana. Além disso, um outro aspecto que também é importante é tu se atentar que a permeabilidade da membrana é diferente também. Então, nós veremos que os íons são importantes porque eles contribuem aí para esse potencial de membrana em repouso. Então vamos lá, ó. Ai, professor, que equação é essa? Pelo amor de Deus. Essa é a equação de Nernst, que é basicamente uma forma que foi mensurado o quanto que cada um desses íons, tanto externamente quanto internamente, contribui para o gradiente de concentração, tá? Então tem aqui toda uma série de constantes físicas. Então tem aqui constante ideal de um gás, a temperatura absoluta, em Kelvin, constante de Faraday e por aí vai. Professor, preciso saber disso? Não. O aspecto mais importante é que tu saiba que existe uma diferença de concentração e isso torna, por consequência, a membrana de um neurônio polarizada. Tá, e aí você deve estar se perguntando, professor, mas qual que é a grande sacada de eu saber que a membrana plasmática tem essa polarização interna e externa? A gente vai ver que essa polarização da membrana é crucial para o impulso nervoso, tá? Então aqui tem uma outra equação que é de Goldman, Godegin, Gastric, que aí nos mostra os valores de permeabilidade associado a cada um desses íons, tá? Então tem aí os valores. E aí eu quero que vocês entendam que quando a gente pensa no potencial de membrana, ela é determinada basicamente pela somatória de todos esses gradientes de concentração versus a permeabilidade da membrana para cada um desses íons. Beleza? Não menos importante, entendamos ainda que é justamente essa questão de polarização, de diferença de concentração dos íons que vai ser extremamente crucial para a gente entender como que esses íons vão gerar sinais elétricos, tá? Então, por exemplo, professor, o que é despolarizar, hiperpolarizar, repolarizar uma membrana? Isso vai ser o alvo da nossa aula agora. Então, vamos lá.
Quando a gente pensa aqui na questão da membrana plasmática, eu preciso que vocês se atenham que existe uma série de canais de membrana. Aqui não se lembre, um canal de membrana nada mais é do que uma proteína presente na membrana plasmática que confere a entrada de íons. E quando a gente fala de um neurônio, basicamente, gurizada, existem 4 tipos de canais iônicos: canais de sódio, canais de potássio, canais de cloro e canais de cálcio, tá? E aí entendamos que canais são menos seletivos como os canais catiônicos monovalentes, ou seja, canais que têm aqui uma seleção para cargas negativas, eles são menos seletivos do que aqueles que pegam, por exemplo, sódio ou potássio, tá? E aí o que acontece? Esses canais eles podem ser controlados de N formas. Pode ser controlados mecanicamente, ou seja, quando a gente pensa em um neurônio sensitivo ou sensorial, quando você coloca uma pressão física ali, uma força física com pressão ou estiramento, ele se abre. Em contrapartida, nós temos aqui canais iônicos que são chamados de canais iônicos dependentes de ligante. O que significa isso? Ele responde basicamente a neurotransmissor ou um neuromodulador extracelular ou até mesmo a uma molécula que sinaliza intracelularmente a ele se abrir. E você tem aqui os canais iônicos dependentes de voltagem. Em outras palavras, são basicamente canais que eles vão sofrer mudanças na sua conformação em decorrência do potencial de membrana. E os exemplos mais clássicos a quais nós temos aqui são os canais de sódio e potássio, tá? Então eles são importantes aqui nesse processo de inicialização e, consequentemente, condução do sinal elétrico ao longo do axiônio. Então vamos lá. Como que se dá esse rolê? Ó, te liga. Os canais de sódio e potássio são ativados por despolarização celular. Como assim, Pro? A despolarização é basicamente quando a célula é estimulada e, consequentemente, você tem uma alteração na permeabilidade da membrana e, consequentemente, na polaridade dessa membrana. Então, lembra-se o que eu falei? Internamente ela é carregada negativo, externamente positivo. Você vai ter uma alteração nessa polaridade. Primeiro aspecto: canais de sódio são abertos de forma muito rápida e os de sódio um pouquinho mais lento. E, consequentemente, quando tu tem um estímulo, tu tem uma abertura dos canais de sódio de forma muito mais abrupta, muito mais rápida, e os de sódio de forma mais lenta. E é justamente esse influxo inicial de sódio, seguido pelo influxo de potássio, que vai gerar essa alteração na concentração dos íons. E aí, entendemos que tu tem essa abertura desses canais e o fluxo aí dessa corrente iônica depende basicamente do gradiente eletroquímico, ou seja, a concentração mais a carga elétrica. E aí, esse fluxo de íons vai despolarizar ou hiperpolarizar a célula de maneira a qual você tem aqui a geração aí desse sinal elétrico. Então vamos lá, ó. O sinal elétrico, pessoal, basicamente, ele pode ser classificado em 2 grandes grupos. Potenciais graduados, ou seja, é uma situação na qual você tem uma força variável de pequenas distâncias que vão perdendo força à medida que isso aqui vai percorrendo a célula. No entanto, tu tem aqui os potenciais de ação, que são basicamente uma situação na qual você tem a inversão da polaridade da membrana e, consequentemente, isso daqui pode percorrer longas distâncias sem perder força. Então vamos lá, ó. Os potenciais graduados, eles basicamente são despolarizações e hiperpolarizações que acontecem tanto nos dendritos quanto nos corpos celulares, tá? E aí, basicamente, o tamanho e a amplitude é diretamente proporcional à força do estímulo. Então, potenciais graduados, corpos celular e dendritos. E aí, quando você pensa aí nos potenciais graduados, eles promovem aqui a priori a abertura aí desses canais iônicos e, consequentemente, a entrada dos íons sódio, o que vai provocar
uma despolarização. E, consequentemente, isso daqui vai ser crucial para que a gente tenha aí o impulso elétrico, tá? E aí, o que vocês precisam se ater? Quanto maior o estímulo, mais canais de sódio se abrem, mais sódio intracelular, maior o grau de despolarização e, consequentemente, isso daqui pode acabar culminando aí numa coisa que a gente chama de zona de gatilho. E aí você deve estar se perguntando, o que seria a zona de gatilho? A zona de gatilho seria uma porção aqui no finalzinho do corpo celular, já dando origem aqui ao prolongamento, que é o axônio, que vai ser importante para a condução do impulso elétrico. Então, o que seria a zona de gatilho? Nada mais é do que uma zona integradora do neurônio, ou seja, é uma região na qual você tem uma concentração de canais de sódio dependente de voltagem e a somatória disso aqui, se ter aqui um estímulo muito forte, passar do estímulo limiar aqui, que é basicamente o que a gente pode entender como a menor intensidade para desencadear o impulso nervoso, você tem aí um impulso nervoso, tá? E o potencial de ação nada mais é do que aquela situação na qual você tem aí a abertura desses canais dependentes de voltagem e, consequentemente, é uma abertura sucessiva, tá? E aí vai poder, fazendo com que o impulso elétrico se propague sem perder força, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você tem esse processo no qual a membrana plasmática do neurônio está em repouso, e aqui em 1, e aí você tem um estímulo despolarizante. Você tem agora um alto influxo de íons sódio, e aí essa entrada dos íons sódios despolariza a célula, tá? E, consequentemente, isso daqui não vai ficar ao infinito e além aberto. Isso daqui vai começando a fechar e os canais de sódio, de potássio, perdão, que são mais lentos, eles começam a abrir, tá? E aí percebam que a grande sacada aqui é justamente nós pensarmos no processo que está atrelado com a alteração de permeabilidade de membrana. E isso inverte a polaridade dela, tá? E aí o que acontece? Vou lançar a pergunta. Como que os canais de sódio se fecham durante esse potencial de ação? A grande sacada é que existe um mecanismo chamado de dois portões, ou seja, você tem um portão que se abre aqui ativando, e aí você tem um outro sinal que se abre aqui, tá? Então você tem um portal de ativação e outro de inativação. E esses dois canais, esse mecanismo com dois canais aí, com dois portões, é basicamente um processo que a gente chama de período refratário, tá? Que é basicamente o seguinte, você não pode estimular vários impulsos nervosos um atrás do outro, né? Você precisa meio que preparar a célula para que tenha um impulso nervoso num tempo X e numa intensidade X, tá? Ou seja, a grande sacada é que você tem que ter um potencial de ação que é disparado, mas ele precisa que a despolarização seja mais forte e terá uma amplitude menor. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O período refratário, ele garante com que o impulso nervoso aconteça no tempo X com uma intensidade X, tá? E aí, consequentemente, como eu falei para vocês, o potencial de ação nada mais é do que o impulso nervoso percorrendo uma longa distância sem perder energia. E aí, ó, como eu falei para vocês, o grande lance é que você vai ter polarização e despolarização, e isso vai ser conduzida ao longo do axônio. E aqui, basicamente, pessoal, a gente está falando de uma sinapse essencialmente elétrica, porque envolve apenas o estímulo elétrico, tá? Não menos importante, eu falei para vocês na aula passada que é o axônio extremamente importante porque ele que viabiliza com que esse processo seja rápido. Então, o que acontece? Quando você está pensando em um neurônio mielizado, ou seja, que tem bainha de mielina, que tem essa camada de fosfolipídio, ela consequentemente torna a condução muito mais rápida, tá? Então vamos observar aqui o que acontece. Quando você está pensando nesses neurônios mielinizados, existem algumas porções dele que não são mielinizadas. Então o que acontece?
Quando você pensa no impulso elétrico, ele tem um caráter soltatório. Então, ó, ele pula daqui para cá, daqui para cá, daqui para o outro nódulo de Javier, tá? E aí, a ideia é essa, que o impulso elétrico ele tem um caráter unidirecional e saltatório, beleza? Aqui tem algumas outras esquematizações aqui da zona de gatilho. E aí eu quero que vocês se façam a seguinte pergunta. Qual que é a grande importância da condução desse sinal no axiônio? O grande rolê é que está envolvido com sinapses, que agora é um processo de comunicação celular. Como assim, professor? O que é uma comunicação celular? Basicamente é você fazer, por exemplo, com que um neurônio consiga passar uma informação para uma outra célula, por exemplo, um outro neurônio, ou para uma glândula, ou até mesmo para um músculo, tá? E agora envolve a presença de conexões anatômicas entre o neurônio e seu alvo, que são as famosas sinapses, tá? Então vamos lá. Agora você vai ter moléculas sinalizadoras que a gente pode chamar de neuromediadores, tá? Então basicamente são o quê? Neurotransmissores, neuromoduladores e etc. Que é basicamente o seguinte, ó, na próxima figura, eu acho que vai fazer sentido para vocês. Já ouviram falar de acetilcolina, dopamina, serotonina, noradrenalina, encefalinas e etc. Todos aqueles negócios que vocês devem ver na internet. Ai, serotonina é o neurotransmissor da felicidade, viriri bororó. Nada mais é do que uma molécula que vai sinalizar basicamente um neurônio a outro. O aspecto mais importante é o seguinte, é que essas moléculas, elas são basicamente um processo no qual você tem um estímulo elétrico sendo transformado em um estímulo químico para ser direcionado a uma outra célula e, consequentemente, sinalizar, tá? Não menos importante, nós temos aqui também receptores na outra célula aí que são importantes, tá? Então você pode pensar em óxidos nítricos e etc. Mas não menos importante, vamos falar aqui dos neurotransmissores. O que eu quero que vocês entendam é que na porção aqui do axônio, você tem uma porção que a gente chama de terminal axonal, que libera vesículas na qual você tem aqui os neurotransmissores, tá? E esses neurotransmissores são conduzidos por vesículas de um neurônio para outro, tá? E aí vem a pergunta, como que esse neurotransmissor é liberado, Pro? Basicamente é o seguinte, tu tem uma exocitose dessas vesículas que vão fazer com que o neurotransmissor seja conduzido daqui para cá. Então, ó, você tem um potencial de membrana que despolariza esse terminal axonal, e aí, consequentemente, você tem a exocitose aqui do neurotransmissor, e ele se liga a um receptor na outra célula aqui, e é internalizado, sendo convertido a um sinal elétrico, tá? Não menos importante, um aspecto que vocês precisam se ater é que o neurônio ele não fica grudado a outro neurônio. Você tem uma região entre uma e outra que a gente chama de fenda sináptica, tá? Então, o neurônio ele está contíguo ao outro, ou seja, ele está próximo, mas não grudado, tá? E aí o que acontece? Os neurônios eles vão se difundir para fora da célula, nessa região da fenda sináptica, e aí ele se difunde para outra célula, ou glândula, ou músculo e etc, tá? Eu queria destacar um caso em especial aqui, só para finalizar nossa aula, que é da acetilcolina, que é um neurotransmissor, que ele é sintetizado aqui a partir da colina e da coenzima A, tá? E olha que coisa interessante. Aqui na fenda sináptica, quando você pode ter o seguinte, a acetilcolina, ela pode ser rapidamente quebrada por uma enzima chamada de acetilcolinesterase, e aí, quando você tem essa quebra, você tem a colina, que é um dos produtos aqui dessa quebra, dessa clivagem, sendo novamente internalizada aqui pelo neurônio, e aí ela é reciclada para formar mais moléculas de acetilcolina, tá bom? Espero que a aula tenha ficado claro, e aí nas próximas aulas a gente vai esmiuçar com mais cuidado a neurotransmissão, beleza? Beijo!